a semana vindoura. Mas, prefeito Mário Pardini, bom dia, muito obrigado mais uma vez por atender a nossa reportagem. Tudo bem, prefeito? Como é que vamos? Bom dia, chegando mais uma sexta-feira, né, prefeito? Bom dia, Vanderlei, bom dia, Carlos Pessoa, Cristiano, Cezinha, todos os ouvintes da Municipalista. Graças a Deus, mais uma sexta-feira, mais uma semana chuvosa, de muito trabalho. O pessoal nosso da zeladoria quebrando a cabeça, e da infraestrutura também, o Rodrigo Taborda, o William, o Paulinho, o Márcio Dadá, o pessoal, o Juninho, para que a gente possa manter a cidade em ordem. Confesso que esse início de ano é um dos inícios de ano mais chuvosos que eu já presenciei, né? Tanto na Sabesp quanto esses 7 anos na frente da prefeitura, mas temos que trabalhar. Atendimento também à população, as agendas foram mais aqui em Botucatu. A boa notícia em relação à escola do Senac, foi aprovado no Conselho Estadual, agora vai para o Conselho Nacional, então vamos esperar um pouquinho mais para comemorar de verdade, né, essa nova escola do Senac aqui em Botucatu, uma escola de 7 mil metros quadrados de área construída, prédio, se for esse projeto que eles apresentaram, prédio de 5 andares, vai triplicar a capacidade de atendimento aqui em Botucatu. E a expectativa agora, né, de assinar 2 contratos importantes já na semana que vem. A gente correu para assinar essa semana, mas não foi possível, Vanderlei, por causa de homologação das licitações, publicação da homologação, pagamento de caução, né? Então, agora tudo isso já foi cumprido e a gente está combinando, agendando para as empresas que ganharam as 2 estações ali na Vila dos Lavradores. Uma para revitalização do Hospital do Bairro, um hospital novo que vai ser entregue. A gente vai empregar quase que 20 milhões de reais de recursos no Hospital do Bairro. Esse é um sonho que a gente vem sonhando, a cidade vem sonhando bastante tempo, e a Municipalista participou desse sonho, participa desse sonho. E também a revitalização da praça da Vila dos Lavradores. Então, 2 presentes ali para a Vila dos Lavradores importantes, né? 2 revitalizações importantes. Eu acho que esse foi o resumo da semana. E lembrando, ontem o município de Botucatu sediou, foi sede de um fórum, recebeu mais de 80 municípios ali no Parque Tecnológico, de cidades inteligentes, cidades digitais. Isso motivado pelo último projeto que a gente implantou da muralha virtual, que teve uma repercussão bastante importante. Então, a gente apresentou esse case, essa experiência da muralha virtual já com alguns resultados bastante impressionantes, e fomos premiados, né, como uma cidade inovadora. Então, esse foi o resumo, imagino que o resumo dessa semana, Vanderlei. Muito bom, notícias boas, né? Sem dúvida alguma. Agora, prefeito, você sabe que eu estava até um pouco menos preocupado com a questão lá do Hospital das Clínicas, porque o senhor tinha falado com o secretário de Saúde, o doutor Zeca Trindade, o doutor André Balbi, o doutor João Henrique, todos estiveram em reunião lá em São Paulo. E acabou que ontem nós entrevistamos aqui o vereador Lelo Pagani, do PSDB, e eu estava imaginando que talvez fosse alguns leitos apenas que estavam lá passando por reforma, tal, que estariam sendo desativados exatamente para passar por essa remodelação. No entanto, o vereador Lelo Pagani ontem, numa entrevista aqui à Rádio Municipalista, ele acabou por dizer que aproximadamente 30 leitos foram fechados no nosso HC, pelo que eu entendi. E isso traz, evidentemente, uma preocupação. Não obstante esse fato, prefeito, o Cristiano Alves fez um contato lá com a Secretaria de Estado da Saúde do governo de São Paulo e recebeu uma nota que o Cristiano vai ler na íntegra aqui para o senhor também tomar ciência. E a gente
fica aí um pouco preocupado com essa situação. Vamos lá, Cristiano, é possível ler eu a não nota sei aí? se... Ou então fazer um resumo? Vamos fazer aqui. Eu não sei se a assessoria de imprensa está em descompasso com os gestores lá, mas a nota eu achei bem assim... vaga. Esquisita. Ela informa aqui, a Secretaria Estadual de Saúde informa que repassou 37,9 milhões para a OSS, a FAMESP, né, que eles colocam aqui, que administra o Hospital das Clínicas. Daí diz o seguinte: é importante destacar que o SUS é tripartite, portanto os repasses não são exclusivos do Estado. Além disso, o custeio é realizado para os serviços sem qualquer relação com a folha de pagamento de funcionários da unidade. Em 2022, eles citam aqui, que a ortopedia realizou 27.400 procedimentos, incluindo consultas, cirurgias e internações. A pasta estadual espera que todos os pacientes continuem sendo atendidos com prioridade para os casos graves e gravíssimos. Foi isso que foi respondido pela Secretaria de Saúde, assim que a gente questionou o fechamento de leitos aqui no Hospital das Clínicas. É uma resposta, vamos dizer assim, um tanto quanto vaga, né, prefeito? Não deu ainda para a gente ter uma noção mais clara. O senhor tem alguma outra informação a respeito disso, prefeito? Tenho sim. Vanderlei, ontem eu tive reunido, eu acho que para a gente divulgar as coisas, a gente tem que divulgar com resultado, né? Eu sempre fiz isso. Então, por isso eu não divulguei nenhuma informação ainda, até porque também estou colhendo a informação do que está acontecendo. Então, ontem eu tive com o Dr. Sérgio Ocani. O Dr. Sérgio Ocani, ele é secretário executivo do Dr. Eleus Paiva, que eu conversei também a semana inteira, municiando ele de informações das coisas que estavam acontecendo aqui. Ontem também tive à tarde, ontem à tarde eu tive a tarde inteira uma reunião no HC com o superintendente ainda, Dr. André Balbo, que estava de férias, voltou, o superintendente em exercício, Dr. Zeca Trindade, que está guardando o governador homologar, chancelar sua indicação, a doutora Silke, que é diretora de assistência, e o doutor João Henrique. Na verdade, o HC ele vem sobrevivendo, Vanderlei, a conta-gotas de recursos que são aplicados extra-orçamentários, que não estão no orçamento do HC. Mas existe uma situação, o doutor Sérgio Ocani passou com bastante clareza essa situação, e é uma situação que todos os HCs do Estado de São Paulo vão ter que resolver. Na verdade, a Secretaria de Saúde do Estado vai ter que resolver, que é essa questão das fundações. Não sei se você se recorda, eu vou ter que me alongar um pouquinho, Vanderlei, se me permite. À vontade, prefeito. Vou ser objetivo para não comprometer o programa, mas eu vou ter que me alongar um pouquinho. Esse programa começou há praticamente uma década atrás. Você se lembra quando o governador Geraldo Alckmin ele promulgou uma lei proibindo as autarquias do Estado de contratações? Vocês se recordam disso? Me lembro sim, claro. Então tá bom, há quase uma década atrás. Isso também pegou a Sabesp. Então não foi só o HC, os HCs, os hospitais das clínicas de São Paulo e outras também autarquias, mas a Sabesp também. Então o governador proibiu as autarquias de contratar. O que aconteceu ao longo desses quase 10 anos? As pessoas envelhecem, os quadros, os recursos humanos envelhecem e eles aposentam. Então, com a proibição de contratar, qual que foi a solução? A contratação via fundações. Então, aqui, no caso, a FAMESP. No HC de São Paulo, uma outra fundação. Se eu não me engano, uma fundação USP. No HC de Ribeirão, uma outra fundação. E o que acontece? As fundações, elas cresceram demais. Justamente porque as autarquias não podiam contratar. E durante todo esse tempo, os procuradores de Estado, eles compreendiam que isso era legal, que tinha um embasamento jurídico, e os pareceres jurídicos eram no sentido de autorizar as fundações a contratarem. O que vem acontecendo há pouco tempo, eu acho que mais severamente do ano passado para cá,
esses procuradores do Estado, junto com o Tribunal de Contas, eles estão apontando isso nos relatórios do Tribunal. Né? O Tribunal tem apontado, os procuradores não estão dando mais pareceres favoráveis para a contratação via fundações, no caso aqui, a FAMESP. Ou seja, os funcionários das autarquias continuam sendo desligados por aposentadoria. Os funcionários, a FAMESP, por exemplo, as fundações, elas não estão sendo autorizadas a contratar, então o governo do Estado não pode aplicar recurso diretamente às fundações, então o governo do Estado aplica recurso nas autarquias, no caso o HC. Mas o HC não pode repassar esse recurso para as fundações, para a FAMESP no caso. Né? Então não adianta, nesse momento, foi o que o doutor Sérgio Ocani falou, não adianta a gente ter 200 deputados de Botucatu no Congresso ou na Assembleia, representatividade política, que isso é importante, e não adianta, o Estado podia ter e tem, mas podia ter 500 bilhões de reais para poder mandar para o HC. Estou exagerando, lógico, nos exemplos. Mas o HC não poderia repassar para a FAMESP. Então é uma compreensão jurídica que vai ter que ser resolvida entre o Tribunal de Contas do Estado, governo do Estado, entre os procuradores do Estado, porque senão, segundo o Dr. Sérgio Ocani, que esteve ontem em Botucatu, nesse Fórum de Cidades Digitais, porque a Secretaria de Saúde do Estado ela quer investir em telemedicina, e esteve aqui ontem, a gente teve a oportunidade de conversar longamente. Segundo palavras do próprio Dr. Sérgio Ocani, o HC de São Paulo, imagina, que é um monstro, um dos maiores hospitais do mundo, vai reduzir os leitos em 50% em junho agora. Então, essa situação vai ter que ser resolvida dos hospitais das clínicas de São Paulo. E essa compreensão, ou algum meio jurídico, algum caminho vai ter que ser adotado para que se resolva essa situação. Não é mais meramente a questão de repasse de recursos. Então não é culpa do superintendente atual, né? Não é culpa do superintendente do HC de São Paulo, de Ribeirão, não é culpa do governador, né? Isso precisa ser resolvido, né? Mas a população acaba pagando o pato. Então isso tem que ser resolvido muito rapidamente, porque senão os hospitais das clínicas vão sofrer muito em função dessa situação. O que me parece que vai acontecer, que eu acho que é muito sensato, porque foi insensato proibir a contratação das autarquias lá há 10 anos atrás. O que me parece que a única solução viável nesse momento é o governador do estado atual autorizar os hospitais das clínicas a contratarem através de concurso público. Então, me parece que o caminho vai ser esse, e está sendo discutido essa situação na Secretaria de Saúde do Estado exatamente nesse momento. Para finalizar, desculpa ter me alongado, para finalizar, na segunda-feira tem mais uma reunião entre todos os HCs, não é só de Botucatu, então vai ao HC de Ribeirão Preto, que é uma outra potência, vai ao HC de São Paulo, que é uma outra potência, vai ao HC de Botucatu, né, vai estar também vai ter a Unicamp, né? Então vai ter uma reunião na Secretaria de Saúde do Estado, com o secretário de Saúde do Estado, doutor Eleusis Paiva, junto com os procuradores do Estado, para tentar discutir essa situação, porque senão a saúde em São Paulo vai entrar em colapso, né? Então a situação é essa. Em relação à nota, né, finalizando agora, totalmente em descompasso. Me parece que quem escreveu essa nota não sabe o que está acontecendo, né? E está totalmente frio, né? Totalmente desaquecido em relação a tudo que vem acontecendo. Se o pessoal respondesse assim, ó, nós estamos tentando resolver o problema, quanto antes vamos dar um retorno para vocês, seria muito melhor certo, né? Do que falar, já teve recurso antes, uma resposta totalmente fora de qualquer realidade, né? Mas a gente vai tentando entender com todos os personagens, né, que estão participando dessa história, mas foi melhor aí ter através do prefeito essa resposta por conta dessa discussão que houve, né, porque o pessoal nem procurou saber direito o que está acontecendo e respondeu a gente de qualquer jeito, né, essa assessoria.
Me parece agora, prefeito, que tem duas vertentes aí, né? A vertente política para chegar no governador, e o governador, por seu turno, ele tem que estudar com seus procuradores, evidentemente uma medida jurídica, talvez uma tutela antecipada, para poder contratar. Porque se não contratar, o que foi falado, inclusive, ontem aqui, e a gente vem conversando com as pessoas e procurando entender o que está acontecendo, é exatamente isso que o senhor disse, que é a realidade dos fatos, que o senhor se reuniu com as pessoas lá ontem, inclusive. Quer dizer, falta gente, falta mão de obra qualificada, falta concurso, sem gente você não toca nada, né? Então, essa medida tomada lá atrás pelo governo Alckmin está realmente prejudicando nos dias de hoje. Então, chega uma hora, para não ter colapso, o Estado vai ter que entrar com uma ação, uma mandado de segurança, buscando uma liminar. Depois se julga o mérito lá na frente, mas tem que contratar a gente para poder atender as pessoas, porque a saúde, ela não espera, né, prefeito? Esse é o problema. É verdade. E, Vanderlei, olha só a importância do município fazer esse investimento no Hospital do Bairro. Pelo menos numa situação como essa, a gente teria autonomia para poder fazer andar a fila, mesmo que mais lentamente, porque o Hospital do Bairro não é um HC, mas pelo menos as cirurgias eletivas, né? Segunda coisa, a gente fala em 30 leitos hoje, o problema não é, a gente tem que, eu sempre acho que a gente tem que escancarar o problema para conseguir resolver definitivamente. Não são 30 leitos, né? O HC ele vem perdendo capacidade de atendimento já há bastante tempo. Ontem o doutor Zeca Trindade me apresentou o relatório que ele apresentou para o secretário de Saúde do Estado. A gente, como eu disse, teve uma reunião de tarde inteira para a gente compreender realmente o que estava acontecendo e saber quais seriam as estratégias para poder mudar essa realidade. O HC tem mais de 500 leitos. Se você somar o HC, o SARAD e o Hospital Hospital Estadual, desde a sua inauguração, Vanderlei, ele foi inaugurado sem orçamento nenhum. Se você somar esses 3 hospitais, a gente tem hoje cerca de 150 leitos fechados. Não são 30. Né? 30 foram agora. Então são 150 leitos. O que a gente precisa discutir, que a cidade de Botucatu precisa discutir, são 150 leitos. Porque é inadmissível um hospital estadual ele operar ocioso como vem operando. E eu venho falando isso há bastante tempo, não é de agora. Às vezes fui até criticado. Inadmissível o SARAD operar como tem operado. E a gente, olha, mais uma coisa que é maluca, né? A gente tem 150 leitos fechados em Botucatu, fazer uma conta rápida, e tem 5 hospitais do bairro fechado aqui em Botucatu. E a gente fazendo um investimento de 20 milhões de reais para reabrir o hospital do bairro em função de tanto sofrimento que a gente vem tendo. São 5 hospitais do bairro fechados. O hospital do bairro vai ter 30 leitos. A gente tem hoje 100, somando HC, somando estadual e somando SARAD, tem 150 leitos fechados. São 5 hospitais do bairro. É culpa do Dr. Zeca Trindade? Não é. É culpa do Dr. André Balbi? Não é culpa deles. Essa situação jurídica precisa ser resolvida, porque senão pode ter, o governo pode ter, e tem, que foi anunciado a 4 ventos, e eu tenho cobrado o governo do Estado justamente nesse sentido. Pode ter 35 bilhões de reais, que me parece que esse é o caixa do governo do Estado hoje, e não consegue colocar 4 milhões de reais por mês no HC. Quando eu falo HC, eu estou falando complexo, no estadual, no SARAD, no HC. Então não adianta ter 35 bilhões em caixa se não consegue instrumento para poder aplicar esse recurso. Uma situação difícil, né? Muito complicada. Interessante. Parece-me, prefeito, que a gente não tem problema, pelo menos no tempo que eu passei ali no HC, que eu estava de acompanhante, a gente não via problema, por exemplo, precisa de um exame, precisa disso, precisa daquilo. A pessoa que está internada, ela tem toda assistência, né? O exame disso é raio-x, é sangue, é urina, fazem toda a investigação necessária. Não sei, acho que nessa parte de insumos, o Estado parece que mantém, mas quando você trata de
realmente o profissional está ali fazendo o atendimento, que não tem o profissional, aí que a coisa complica. Não sei nessa parte de insumos, de exames, esse tipo de coisa, se Cristiano, também tem problema ou não. Cristiano, só uma coisa. O problema não é quando você entra no hospital. Né? Quando você entra no hospital, ainda existe dificuldade de encontrar um leito, porque tem um pronto-socorro referenciado, tem a sala de observação, onde ficam muitos pacientes assistidos, atendidos, mas aguardando um leito. Esse momento é tenso, mas o momento mais tenso é a hora de encontrar um leito. Porque depois que você entra no hospital, você é bem atendido. Né? Os profissionais são profissionais de qualidade. O nosso HC é um HC de referência. Mas virou um hospital de urgência. Você consegue entrar no hospital só se você estiver muito ruim. Entendeu? Você não sabe a luta todos os dias. Eu também já falei isso, eu fui muito criticado. Né? E às vezes a gente fala na angústia, no desespero. Você não sabe a luta que é para poder transferir pacientes do pronto-socorro para o Hospital das Clínicas. Justamente não é por causa desses 30 leitos. Esses 30 leitos pioraram mais a situação. É por causa dos 150 leitos fechados. Né? Porque quando você entra no hospital, como você falou, você é bem atendido, você é bem assistido. O nosso hospital, hoje o HC, é o segundo hospital do estado a fazer mais transplante de coração. A gente só perde para o HC de São Paulo. Você acredita nisso? A gente faz mais transplante do que Ribeirão Preto, que outros centros médicos importantes, São José do Rio Preto, né, região do Vale do Paraíba. É o nosso Hospital das Clínicas, a gente não pode esquecer disso. Quando você entra lá, você tem um atendimento de excelência. Né? O problema é entrar no hospital hoje. O hospital virou um hospital de urgência. Você só consegue entrar quando você está muito ruim. Né? E a gente sente essa dificuldade na pele todos os dias, nos pronto-socorros, na hora de transferir pacientes que não é para ficar no pronto-socorro e fica internado no pronto-socorro. Os nossos médicos dos pronto-socorros, eles têm sido heróis. Né? Quando o SAMU chega com um paciente grave no HC e tem demora para liberar leito, agora é culpa do superintendente? Não é. Né? A gente vai ter que cobrar fortemente. Quando eu falo cobrar, a gente é parceiro do governo do estado e tem que ser. Até porque nesse início de mandato, eles têm nos atendido muito bem, têm nos dado assistência. Eu tenho falado praticamente todos os dias, ou com o assistente executivo, o Dr. Ocani, que inclusive era funcionário do Ministério da Saúde e foi um parceiro importantíssimo, dos mais importantes, no advento da parceria do município de Botucatu com a Universidade de Oxford, com a Unesp, com a Fundação Bill e Melinda Gates, com a Fiocruz, ele que foi o grande articulador para trazer a vacinação em massa em Botucatu. Para Botucatu, a gente tem a felicidade de ele estar na Secretaria de Saúde do Estado agora. Dr. Sérgio Ocani. Né? O Dr. Eleuso tem falado frequentemente com ele, né? Mas o problema é esse, né? O problema o problema é de aspecto jurídico agora. As fundações cresceram demais, como eu mencionei, e o governo vai ter que buscar uma solução jurídica. Eu não sou advogado, Vanderlei sou engenheiro, mas uma solução jurídica para poder fazer esse repasse ou para as fundações direto, para que elas possam contratar, ou fazer o repasse para as autarquias e autorizar as autarquias a ampliar os contratos com as fundações, ou autorizar a abertura de concurso público. É sobre isso que a gente está falando. Sem dúvida. Agora, prefeito, a gente também tem um detalhe aí que nós não podemos perder de vista, a responsabilidade que o governo passado teve nessa questão. Porque o governo passado, com todo respeito, né, ele já sabia da situação e poderia prever que poderia chegar no ponto que chegou. Não obstante tudo isso que nós estamos conversando, hoje é dia 3 de fevereiro, o governador assumiu há 30 dias e já assume com todos esses percalços, todas essas dificuldades, e que muitas vezes, por mais que ele tenha vontade de resolver, ele depende, como o senhor está aí, sabe como é que as coisas funcionam, cada passo que dá, nós temos que ver se estamos dentro ou fora da lei, né? Mas o governo passado deveria ter procurado uma solução jurídica para isso, porque sabia que isso ia acontecer. Agora, o governo passado ficou falando, não, nós temos 30 bi para investir aqui, acolá, etc. Tal. Foi feito um marketing dos 30 bi do caixa que o governo deixou, porém, a gente se depara com uma situação como essa. Então,
a gente também não pode deixar de fazer esse registro aqui. O governo passado também, nesse aspecto, ele foi leniente, no sentido de poder buscar uma solução ao problema, né, prefeito? Wanderlei, não tenho dúvida, né? Eu também não posso reclamar do atendimento, né? Todas as vezes que a gente precisou, o governo foi pronto a repassar os recursos, mas não resolveu o problema, definitivamente. Então, o governo passado, quem publicou a lei, gosto muito do governador Geraldo Alckmin, mas quem publicou a lei proibindo as autarquias de contratar para não ultrapassar os limites da lei de responsabilidade fiscal, porque o Estado estava ultrapassando. Então, foi essa a decisão. Né? Essa decisão teve uma consequência, as consequências estão aí, e cada ano, se isso não se resolver, vai piorar. Né? Então, é importante a gente responsabilizar, sim, governos passados, como você mencionou, mas agora nós temos que jogar o jogo agora, e a gente precisa de solução muito rápida. Né? O que me conforta um pouco, olha que absurdo, a gente está nessa luta há tanto tempo, é o 7º ano que eu estou nessa luta. O que me conforta um pouco é escutar o seguinte, né, de um diretor executivo da saúde do Estado, que eu me reuni ontem aqui em Botucatu, que foi o Dr. Sérgio Ocani. Ele falou: Pardini, se não resolver isso rapidamente, o HC de São Paulo vai fechar 50% dos leitos. Então, é incrível isso, não estou feliz por isso, mas me conforta um pouco porque eles vão ter que olhar para o nosso HC também, porque a solução do HC de São Paulo também passa pela solução do HC de Botucatu. Então, vamos continuar acompanhando isso. Eu tenho tentado ajudar o HC no que eles precisam, o repasse de recursos. Isso ajuda nos convênios que a gente tem com o HC no pronto-socorro adulto, pronto-socorro pediátrico. Saíram de 3 milhões de reais em 2017 e chegam a quase 20 milhões de reais, a 20 milhões de reais por ano agora em 2023. Isso ajuda porque eles financiavam muito mais os pontos-socorros do que a prefeitura. A prefeitura praticamente não botava dinheiro. Então a gente tem ajudado e isso faz com que a gente possa cobrar também. Né? A gente melhorou bastante através de um contrato que foi feito com uma empresa que opera grandes pontos-socorros na região de São Paulo, né? O Grupo Amil e outros grupos importantes. Então esse aporte de recursos a maior, pelo menos, estabilizou a situação no pronto-socorro, e muitas vezes nossos pronto-socorros têm servido de salas de observação para o HC, em função da superlotação no HC, mas tudo tem limite. Nós precisamos resolver isso rápido, né, para que a gente possa melhorar o fluxo de atendimento, abrir novamente cirurgias eletivas, que elas vêm acontecendo. É preciso ser justo, o HC, mesmo com toda essa luta, retomou as cirurgias eletivas, por um longo período ficou fechado, né? Então, o governo do Estado de São Paulo atual, mesmo outras gestões tendo errado muito, precisa nos ajudar agora e discutir definitivamente uma solução para os hospitais das clínicas do Estado, né? E passa pela solução do nosso HC aqui de Botucatu. Muito bem. Tá certo. Só uma questão que eu não sei se chegou nesse ponto também, o prefeito pode comentar rapidamente para a gente não segurar tanto o prefeito, mas uma pessoa acabou até falando, eu procurei o SAMU não veio, era uma situação de engasgo, e eu fiquei imaginando que essa viatura do SAMU pudesse estar parada lá em frente ao HC, aguardando uma liberação de leito, porque comentaram com a gente que também estava já acontecendo isso de viaturas de resgate e SAMU, tendo que ficar aguardando leito. Não sei se isso já acontecia antes ou se nessa situação de menos leitos tem ocorrido com maior frequência da viatura de resgate e SAMU terem que ficar aguardando a liberação do leito em mais tempo. Isso aconteceu muito na pandemia, né, que não tinha leito. Não sei se isso chegou para o prefeito, algum retorno dessa questão, se já está repercutindo nos serviços de emergência de resgate, prefeito. Olha, Cristiano, nesse caso pontual, eu não sei, não vou saber te dizer, porque eu não tenho o nome do paciente, quando aconteceu isso, a data. Se você quiser me encaminhar, eu peço para apurar direitinho. O que eu sei, vocês sabem também, que o SAMU de Botucatu é um serviço de excelência,
né? A gente expandiu, a gente dobrou a capacidade de atendimento do SAMU com novas ambulâncias, com novas contratações, inclusive com uma ambulância do SAMU dedicada exclusivamente à região leste, uma região mais adensada, mais populosa de Botucatu. A gente tem lá na Unidade Básica de Saúde do Jardim Bandeirantes uma ambulância do SAMU lá dedicada, então a gente ampliou muito o serviço e geralmente, né, a gente tem elogios do serviço do SAMU. Pode ser isso, pode ser uma situação de demora de abertura de leito para pacientes do SAMU que tem empenhado as ambulâncias, e pode ser também uma análise, uma avaliação, eu não vou julgar aqui nem para um lado nem para o outro, uma avaliação do médico naquele momento que estava conversando, porque o SAMU, o atendimento telefônico, ele é um atendimento protocolar, é um protocolo universal, para poder identificar se o serviço é de realmente urgência e emergência. Eu não sei avaliar esse caso. Se você me mandar, eu me comprometo, como eu sempre fiz, de apurar com detalhes essa situação e poder te encaminhar a resposta, o que efetivamente aconteceu. Muito bem, tá certo então. Olha, queremos agradecer ao prefeito. O tema hoje foi, sem dúvida, a questão da saúde, dessa situação que nós estamos vivendo no Hospital das Clínicas, e essa é uma situação muito sensível para todos nós, para a população. E o prefeito municipal, como foi dito aí, ele esteve ontem reunido com a direção do hospital, com outras personalidades, com outras autoridades, para exatamente tentar buscar, entender primeiro o que está acontecendo e buscar uma solução para o problema. E me parece que isso vai ter que ser uma solução, aparentemente, salvo o melhor juízo, jurídica, para se poder resolver essa questão. Porque tudo que envolve a legislação do Estado, a legislação, né, como um todo, sempre precisa ser observada e ela tem que ser cumprida, porque acabam realmente sobrando para o agente público, para o executivo, os problemas aí. Então, me parece que a solução vai caminhar nessa direção. Prefeito, quero agradecer pela sua participação mais uma vez, e não vamos falar só de coisa ruim, quero rapidamente que o senhor resuma para a gente, um minutinho só, como é que está a situação da nossa represa, né, que é uma coisa boa para a cidade de Botucatu, né? Quando eu estive lá a semana passada, inclusive levando o Dr. Mauro, que é juiz federal, que tem nos ajudado nessa situação da Escola Gomes Pinheiro, que a gente quer fazer com que ela volte a ser uma escola, né? Então, nessa viagem para São Paulo, para discutir com o secretário de Saúde e Educação essa possibilidade, ele pediu para visitar a represa. E a gente foi visitar junto a semana passada. É realmente impressionante a evolução das obras. O rio já corre por dentro das galerias da represa, onde vão ser instaladas as comportas. O vertedouro falta muito pouco. Até março a gente termina totalmente a concretagem do vertedouro, que é praticamente o dispositivo mais importante de uma barragem. E as obras civis a gente deve terminar até o final desse ano, né? Então, o fechamento do enrocamento de solo, todos os dispositivos, inclusive eletrônicos, que essa barragem vai ter, toda a parte de concepção elétrica. Então, até o final do ano, a gente deve ter entregue a barragem, a oportunidade, e ao longo desse ano também, a Sabesp está concluindo uma licitação de algo em torno de 10 milhões de reais, acho que a empresa primeira colocada vai ganhar essa licitação com 9 milhões de alguma coisa, para poder fazer a limpeza da área verde ali, do perímetro molhado, onde vai ser alagado, que foi uma solicitação de parte do perímetro molhado, que foi a solicitação da Agência Ambiental de São Paulo, a CETESB. Então, esse cronograma também deve ser mais ou menos de 8 a 9 meses. Até o final desse ano, início do ano que vem, primeiro semestre do ano que vem, a gente deve estar programando, ou já deve estar enchendo a represa do Rio Pardo. Então, está muito próximo da gente ter esse sonho, né, que foi sonhado por uma cidade pronto para iniciar a operação. Isso, com certeza, vai mudar, vai elevar o padrão de cidade, de município da cidade de Botucatu. Muito legal. Prefeito, obrigado. Um ótimo final de semana para o senhor, para toda a equipe aí, viu? Um bom dia aí. Um abraço, Nelly. Bom trabalho para vocês aí. Obrigado.
Agora são exatamente 7 horas 38 minutos. Depois do intervalo, Cristiano Alves, a César, o que é de César? A polícia. Estamos apresentando a Marreta pela Rádio Municipalista. Você está ligado na sua rádio Municipalista. A excelência no atendimento aos clientes, qualidade e variedade de produtos são os principais diferenciais que fazem da Sumire a maior rede de perfumarias do Brasil. Tudo para cabelos, tudo para maquiagem, tudo para o corpo e banho, perfumes e cuidados para a pele, kits e presentes. As melhores marcas estão na Sumire. Em Botucatu, 2 lojas, na Armando de Barros 586 e 1015. Fones 3882-3406 e 3354-8439. O segredo da sua beleza está na Sumire. Na Medilarte, a casa cirúrgica de Botucatu, você encontra o produto certo para promover maior conforto, segurança e controle da sua saúde, com a qualidade que você procura. Sempre atenta no que há de mais moderno e eficaz para o seu bem-estar, a Medilarte oferece uma grande variedade de produtos. Na Medilarte, você conta com amplo estacionamento, ambiente climatizado e instalações especialmente criadas para a sua comodidade. Medilarte, a casa cirúrgica de Botucatu, Rua Palmiro Biazon 420, telefone 3815-1848. A cada ano que passa, você ganha uma velinha a mais no bolo, mas também ganha mais desconto na Óticas Carol. Aqui, sua idade é seu desconto. Na compra de um par de lentes de grau, você ganha desconto equivalente à sua idade na armação. Quem tem 30 anos ganha 30% de desconto. Quem tem 50 ganha 50%. E por aí vai. Passe já na Óticas Carol mais próxima, confira os produtos selecionados e aproveite. Você sabe, o seu sorriso é o seu cartão de visita. E a Evidente tem planos para você cuidar da sua saúde bucal com muita economia. O Plano Smile está em promoção. Realizamos a colocação de aparelhos sem carência. Temos planos individual e empresarial. Escolha a Evidente, pois já escolhemos os melhores dentistas para cuidar da sua saúde bucal. Evidente, seu sorriso está em nossos planos. Rua Doutor Cardoso de Almeida, 579. Fique sócio, ligue pra gente, 3882-4142. Na Casa Sênior, você refinancia seu carro ou caminhão. Continua com o seu bem e com dinheiro no bolso para pagar as dívidas do início de ano. Com as menores taxas e até 48 meses para pagar. E se você precisa financiar, a Casa Sênior financia carros, caminhões, utilitários e motos. Entre em contato para maiores informações. Casa Sênior, Rua Curuzu 365, Botucatu. WhatsApp 998132148. Cuidado com boletos falsos, inclusive os do plano de saúde. Fique atento e não caia em golpes. Ao consultar segunda via de boleto, sempre digite o site unimedbotucatu.coop.br. Confira bem os dados antes de confirmar o pagamento. Não forneça seus dados pessoais como senhas e códigos de verificação. Cuidar de você. Esse é o plano. Você está na melhor.